Fala pessoal, beleza? Giovanni aqui dando sequência então a esse estudo dos animais. E hoje vamos dar sequência aí falando dos nemateumintos. Você viu lá que os plateumintos são vermes achatados. Plate significa achatado. E nemateuminto, como é que eu traduzo essa palavra, né? Euminto significa verme. Nema significa cilíndrico. Traduzindo, na verdade, nema significa fio. Né, que eu posso entender que é algo cilíndrico, beleza? Então, são vermes cilíndricos, nemateumintos. Então, já temos aqui o quê? O que nós temos de novidade, né? Vai ser um animal triblástico, mas isso não é novidade, pode ver que eu não coloquei aqui em destaque. Agora, pseudocelomado, gente. O que é um pseudoceloma? Já é um falso celoma. Nós já temos aqui uma mesoderme, que vai revestir uma cavidade, mas vai revestir essa cavidade somente por fora. Beleza? Então, forma ali uma cavidade, mas é um falso celoma ainda, porque para ser um celoma verdadeiro, precisa ter a mesoderme revestindo essa cavidade por fora, mas revestindo essa cavidade por dentro também, certo? E esses animais aqui, eles têm uma cutícula proteica que vai revestir a estrutura corporal do animal. Mas ainda não tem um sistema respiratório, ainda não tem um sistema circulatório. Ah, professor, como que ocorre a circulação? O próprio celoma auxilia aqui, gente, na distribuição de nutrientes, né? Então, se ele tem um celoma, uma cavidade, né, um falso celoma ainda, mas já tem uma cavidade em que vai circular ali um líquido que auxilia no processo de distribuição de nutrientes. Então, veja uma evolução em relação aqui, né, a uma complexidade em relação a ter agora um formato mais cilíndrico, o que possibilita que esse animal seja cilíndrico. Ele ainda não tem um sistema circulatório, mas já tem um falso celoma. E a respiração acontece por difusão ainda, né? Temos aqui como se fosse uma respiração cutânea, só que é uma respiração cutânea, né? Quando eu digo cutânea, que acontece pela pele do animal, pela superfície corporal, cutânea. Nesse caso aqui, uma respiração cutânea direta, porque ela vai direto, né, para os tecidos, direto para a célula, diferente de respiração cutânea que a gente vai ver lá nos anelídeos ou nos anfíbios, que lá vai ser uma respiração cutânea indireta, porque primeiro o oxigênio vai para o sangue para depois ir para os tecidos, né? Então aqui uma respiração por difusão. Aqui um slide um pouco carregado de informações, mas é aquele slide que resolve o exercício. Então olha só, os nematóides fazem parte então do filo nemato, da filo dos nemateumintos. Características gerais: são vermes cilíndricos, não são segmentados ainda. A segmentação ou metameria é uma característica que a gente vai ver lá nos anelídeos, nos artrópodos. Apresentam cavidade corporal, pseudoceloma. Apresenta o tubo digestório completo. Isso aqui é interessante, gente. Primeiro animal que tem boca e tem ânus. Então tem um sistema digestório completo, né? Então posso dizer que são enterozoários completos. Apresentam esqueleto hidrostático. O fato deles terem um pseudoceloma, esse líquido que circula pelo corpo do animal, ele forma uma pressão, né? Então tem uma pressão desse líquido pseudocelomático contra uma cutícula que é pouco distensível. Então faz com que esse verme ele tenha um esqueleto hidrostático. Então o esqueleto hidrostático é quando você tem um líquido que tem ali uma pressão, e como ele tem uma cutícula que é pouco distensível, ele tem uma certa rigidez por conta dessa pressão do líquido pseudocelomático. Vive em ambientes úmidos, aquáticos. O fato então dele precisar ter ali uma respiração pela superfície corporal faz com que ele precise de um ambiente úmido, né? Úmido, aquático, ou como parasita no interior de organismos, como é o caso das lombrigas. Então aqui a gente tem as lombrigas como representante aí dos nemateumintos, que são parasitas. Só um detalhe, tá, gente? Quando nós estudamos aqui plateumintos, nemateumintos, a gente acaba citando esses vermes que são de importância aí para o ser humano. Mas tem muitos vermes que são de vida livre, inclusive nemateumintos que são de vida livre. É que a gente acaba falando muito da lombriga, porque são vermes aí que podem, né, atingir o ser humano e causar doenças, né? Atingir no sentido de parasitar o ser humano. Algumas espécies são parasitas, inclusive de seres humanos. Respiração por difusão, uma respiração cutânea direta. Cutânea direta quer dizer que vai direto para os tecidos, o oxigênio. Sistema excretor. Lá nos plateumintos nós falamos das células flama, lembra? Aqui nós temos o sistema em H, túbulos em H ou túbulos de Rennete. A gente já vai destacar um pouco mais isso para vocês na sequência. Então,
túbulos em H ou túbulos chamado de renete. Então, sistema em H. Sistema nervoso ganglionar, cordonal, ou seja, forma um cordão ventral, né? Um anel ao redor da faringe com um cordão dorsal e um ventral. Então, cordonal porque ele tem um cordão ventral e um cordão dorsal, né? Então, forma ali um anel ao redor da faringe. E aí, aqui você vê então a imagem de uma lombriga. As lombrigas, elas são dioicas, ou seja, têm sexos separados, têm dimorfismo sexual, ou seja, o macho é diferente da fêmea. Ah, professor, mas eles são bem parecidos. Só que o macho é menor do que a fêmea. E o macho tem esse ganchinho aqui, ó. Então, na região aqui, como se fosse a região do ânus, na verdade o macho a gente vai ver que ele não tem ânus, ele tem uma cloaca, certo? Mas nessa região aqui do ânus do macho, ele forma ali, né, uma curvinha. E essa curvinha a gente vai ver, né, que tem ali uma diferença então em relação à fêmea que não tem essas características aqui. Então, tem dimorfismo sexual, tem tamanho diferente do macho em relação à fêmea, e esse verme acaba habitando aí, né, parasitando o homem, se instalando no intestino delgado. Com relação à reprodução, então tem dimorfismo sexual, aqui você vê o macho em relação à fêmea, o macho ele tem essa curvinha, e o macho ele não tem, na verdade, eu não chamo de ânus, eu chamo de cloaca. A fêmea tem ânus, o macho tem cloaca. Qual a diferença de ânus e cloaca, professor? O ânus, gente, ele é uma abertura pelo qual vai sair o produto do sistema digestório. O resto relacionado ao sistema digestório. Já a cloaca, além de sair produto do sistema digestório, ele também pode, né, estar relacionado a outras funções. No caso do macho, ele tem aqui duas espículas copulatórias, como se fosse dois pênis ali próximo do ânus. Então ele acaba tendo uma outra função para essa região, que é a reprodução. Então ele tem ali espículas copulatórias e aí a gente passa então a chamar, ao invés de ânus, chama de cloaca. Cloaca é uma estrutura multiuso, é um ânus multiuso, né? Além de ter ali um produto em relação ao sistema digestório, ele tem alguma outra função, ok? Olha só que interessante, né? Se eu pegar aqui a parte bucal, você vai ver que tem uma boca, tem lábios. Nossa, professor, tem lábios? Tem lábios, é bem, né, bonitinho aí esse verme para a gente observar, né? Bonitinho modo de dizer. Tem ali poros genitais, certo? Linha lateral, isso é compatível entre macho e fêmea. E você vai ver poros excretores ali pelo corpo. É um parasita monoxeno, monogenético, ou seja, ele parasita só um único hospedeiro. Aqui você vê, né, lembra com relação ao cordão nervoso dorsal e ventral, né? Então tem um cordão nervoso ventral, tem um cordão nervoso dorsal. Ele forma um anel aqui, ó. Então ele vai ter esse anel com músculos longitudinais, então um anel nervoso dorsal e ventral. Beleza? Sistema genital feminino, aqui você vê canal excretor, né? Aqui ele está destacando a boca e o ânus, então ele está mostrando pra gente aqui uma fêmea, né? Ascaris lumbricoides é o nome da espécie, então, da lombriga que está sendo vista aí numa seção transversal. Sistema excretor, então tem as células de Renete, os tubos em H, por que é chamado tubo em H? Porque forma aqui como se fosse um H, e aí aqui você tem, né, o poro excretor. Então ele chama isso aqui de tubos em H, ou túbulos em H, ou células de Renete. Então é importante, né? Como que é a excreção dos nematelmintos? Túbulos em H ou células de Renete. Eu tenho algumas doenças importantes aqui associadas aos nematelmintos. Então a frase aqui é a seguinte, né? Amo filas de gente. Amo filas de gente. Quais são as doenças importantes em relação aos nematelmintos? Eu tenho aqui o amarelão. Amarelão, também conhecida, gente, como doença do Jeca Tatu, ou ainda como ancilostomíase ou ancilostomose, porque aqui está associado a um verme chamado Ancilostoma duodenale. Mas o amarelão também pode ser causado por um outro verme chamado Necator americanus. Então eu também posso chamar essa doença de necatoriose. Então olha só, vários nomes para a mesma doença. Amarelão, doença do Jeca Tatu, temos ancilostomíase, ancilostomose, necatoriose. São possibilidades aí de nomes para a mesma doença. Temos a oxiurose, um verme, né, o oxiuro, que habita ali a região anal, perianal, a fêmea acaba botando ovos na região anal, causando uma coceira muito intensa, um prurido anal, devido, né, à instalação ali da fêmea, ela cola os ovos perto da região anal e isso vai causar uma coceira intensa.
Temos a filariose, então filariose, também conhecida como elefantíase, doença geográfica, a ascaridíase e a tricoríase. Essas são as doenças causadas então por vermes nematelmintos. Fica aí a dica para vocês. Na próxima aula eu vou aprofundar em algumas dessas doenças que são bem importantes, tá bom? Então, para fechar, dá uma olhada nesse exercício aqui, ó. Um animal que só possui musculatura longitudinal. Então, ele tem uma musculatura longitudinal e que usa a pressão hidrostática do líquido pseudocelomático. Galera, falou em pseudoceloma, é o único filo dos filos que a gente acaba estudando aqui no ensino médio que tem um pseudoceloma. Como antagonista da musculatura pode ser uma o quê? Minhoca, não, minhoca é um anelídeo. Pode ser uma lombriga, né? Um Ascaris lumbricoides pode ser então uma lombriga. Minhoca é anelídeo, planária é plateuminto, anêmona é um quinidário e a estrela do mar é um equinodermo. Então a alternativa correta, letra B. Eu volto, né, na próxima aula com as doenças causadas por nematelmintos. Encerramos essa aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.